Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar com o médico oncologista Dr. Marcos Eduardo de Andrade. Marcos, é um prazer te receber aqui no nosso programa novamente, né? Muito obrigado, Luciano, pelo convite novamente a todos aqui do Saúde em Dia. E é com prazer que eu venho aqui para a gente discutir mais, comentar um pouco mais sobre câncer novamente. Uma doença tão trágica, né, Marcos? Mas infelizmente eu acho que é importante esclarecer um pouco, né? E tirar as dúvidas, né, de nossos telespectadores. Você tem formação em oncologia, não é isso? Isso. Eu formei na Universidade de São Francisco, depois fiz minha residência lá em São Paulo, no Instituto do Câncer. Formei em 88 e fiz a residência e há uns 15 anos atrás voltei para Poços. Eu sou nascido aqui e aí retornei para Poços. Então, só explicando para os nossos telespectadores, né, que às vezes a gente usa algum termo, a oncologia, né, é a parte da medicina que estuda essa parte de câncer, correto? Tem a oncologia clínica, que cuida da parte clínica, a quimioterapia, e a oncologia cirúrgica, que cuida da parte de todos os procedimentos cirúrgicos, e a radioterapia, que cuida da irradiação. Marcos, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores, né? A gente sabe que o câncer, né, normalmente é aquela proliferação exagerada das células. Estamos explicando, trocando em miúdos, né, digamos assim, explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser o câncer. Então, o nosso corpo ele tem milhões de células, cada célula dentro de uma função daquele órgão que ela está alocada. Então, as células do fígado, as células do pulmão, as células do cérebro, dos ossos e por aí afora. Essas células normais, elas têm uma função, certo? A célula do pulmão de trocar o oxigênio pelo gás carbônico e por aí afora. Quando um determinado grupo dessas células sofre uma mutação e ela para de exercer aquela função para que ela foi colocada ali, no caso, por exemplo, de pulmão, essa troca de gases, né? E ela é chamada de um câncer. O câncer é uma célula que sofreu uma mutação, perdeu a função e, além disso, essa célula passa a ter algumas outras características, como uma proliferação exagerada, um poder de contaminar, entre aspas, porque não é uma contaminação, né? Um poder de mandar uma informação para a célula normal que está ao lado, para ela também sofrer a mesma mutação, um poder de mandar uma célula longe para uma outra parte do corpo. Então, é uma célula normal que sofreu uma mutação. A célula nossa, Luciano, é como se fosse uma balança. O código genético nosso é como se fosse uma balança. Tem genes que falam, eu vou fazer essa célula virar um câncer. E tem genes que não deixam isso acontecer. Quando um desarranjo interno ocorre, esse equilíbrio para, certo? E a célula sofre a mutação e a célula vira o câncer. Dr. Marcos, qual é a diferença do câncer invasivo e do câncer in situ? É uma fase, né? A gente tem o câncer in situ, ele ainda não chegou a invadir, o próprio nome já diz, certo? Local. O câncer in situ, a gente classifica, por exemplo, o câncer in situ na mama é classificação 0, certo? E aí quando ele se torna invasivo, passa por uma classificação 1, 2, 3 e 4, né? O câncer in situ, ele é 100% curável, pego nessa fase. Ou seja, bem localizado, né? Ele pode até ser grande, espalhar, né? Ele pode até ser um tumor grande, mas não ter o comportamento invasivo e aí ele ainda é 100% curável nessa fase. E o invasivo, então, ele é curável também, pouco mais. Só que dependendo do estágio da doença, né? Ele já tem um grau de agressividade que o outro não. Bom, como você falou agora há pouco que o in situ, né, é 100% curável, não é isso? Isso dependendo se a pessoa também procurar o médico, procurar socorro a tempo, não é isso? Ou não? Isso, mas geralmente os cânceres in situ, os mais comuns, a gente vê aí, os cânceres na mama, no cólon através dos pólipos, né? A gente tem achado menos frequente, mas acho o de mama é muito frequente achar o in situ. Então são cânceres que a gente consegue detectar, é difícil a gente deixar escapar algum in situ. Normalmente ele é fácil. O câncer de mama, por exemplo, que seria o mais comum, ele hoje com
com as campanhas e com o que vem ocorrendo aí do ponto de vista de prevenção no câncer de mama, a gente tem pego quase todos aí bem precocemente. Isso é importante, né? Quer dizer que nem todo câncer tem cura, mas quanto mais precoce, a chance de cura é muito maior. Não, todo câncer tem cura. Todo câncer tem cura? Todo câncer tem cura. Depende do estágio em que a gente pega. Depende da época que a pessoa procura o médico, né? E alguns cânceres, até num estágio mais avançado, a gente consegue também fazer a cura. Dependendo do estágio tipo de câncer. E da localização também ou nada a ver? Não, nada a ver. Por exemplo, os cânceres hematológicos, os cânceres infantis, mesmo que chegando num estágio um pouco mais avançado, a gente tem estatística de cura. Então quem está nos assistindo não é uma boa notícia, né? Graças a Deus. Eu acho que é, porque se você for ver diabetes não tem cura, mata muita gente, coração, as doenças cardíacas, insuficiência cardíaca e hipertensão também não tem cura e mata hoje, é a primeira causa de morte, não tem cura. O câncer tem cura. É só a gente pegar na hora certa e fazer a tua prevenção. Exames que vai preventivos, ser possível, né? Isso é cura, importante. né? Ô Marcos, eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre a prevenção, né, do câncer. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o médico oncologista Dr. Marcos Eduardo. Marcos, antes do comercial eu perguntei para você como pode ser feito, né, a prevenção do câncer. Então, tem algum progresso também nessa prevenção, alguma coisa nova? Então, a prevenção hoje os cânceres que são possíveis fazer, que já tem dados concretos que a prevenção poderia levar a um benefício, é o de mama, o de colo de útero, os de pele, certo? O de próstata. Basicamente, esses são os mais fáceis de se fazer prevenção. Os outros não. Existem estudos hoje para câncer de pulmão através de um screening, quer dizer, estão avaliando a população de riscos, as pessoas que fumam, para ver se teria alguns dos exames ali poderia ajudar a prevenir. De novidade hoje, numa forma de prevenção, é o estudo genético da célula e a gente descobrir precocemente quem tem tendência a ter algum câncer. E o estudo familiar. Hoje existem médicos que trabalham só com isso, que é fazer o teu estudo genético, o estudo de toda a tua família, e a partir daí conseguir ver a sua tendência a ter ou não algum câncer e com isso elaborar um programa de exames periódicos para pegar, caso ele apareça um câncer, né? Caso ele apareça numa fase bem precoce. Ô Marcos, como que acontece, como que o câncer se espalha pelo corpo, que é a famosa metástase, né? Como que acontece isso? Por quê? Então, é como que eu disse no início, a célula de câncer ela muta, ela sofre a mutação, depois ela tem a segunda característica que ela avisa as células ao lado, para a célula ao lado também sofrer aquela mutação, depois ela se multiplica, certo? Numa velocidade incrível, e depois ela pega e consegue jogar células na corrente sanguínea e na corrente linfática, e essas células caindo na corrente sanguínea e linfática podem implantar em algum outro órgão. Quando implantam nesse órgão um câncer de pulmão, eu tinha dito da perda da função. Então, é uma célulazinha, ela vai virando um nódulo, vai virando um tumor no pulmão, manda uma raiz para o cérebro. Essa raiz para lá no cérebro, ela começa a se dividir, começa a crescer e vai contaminando aquelas células do cérebro para elas mutarem também, certo? E essa perda da função do pulmão, a perda da função cerebral, a perda da função no fígado é a que leva à morte da pessoa, certo? O corpo para de funcionar e a pessoa morre. Certo? A forma que o câncer acaba matando... Então seriam vários tumores, né, espalhados em outros locais, não do tumor primário. E às vezes até do tumor primário. Um câncer de pulmão, certo, que é muito agressivo no local, ele contamina, ele muta todas as células de boa parte do pulmão, a pessoa não consegue respirar, joga água no espaço pleural, derrame pleural e a pessoa morre de insuficiência respiratória. Mas um termo bem simples para dizer é que o nosso corpo, onde o câncer está, aquela função do corpo, ela para de funcionar. Uma metástase no osso, o osso tem uma função de manter a gente em pé,
certo? Uma metástase no osso propicia a quebradura, a pessoa não consegue mais ficar em pé porque quebra, porque dói, as funções dos órgãos vão se deteriorando. Vão se deteriorando, né? E falando ainda em prevenção, por exemplo, uma pessoa que fica exposta ao sol muito tempo tem chance ou grande chance de ter câncer de pele ou não? Não, tem grande chance, principalmente um perfil de pessoas com pele mais clara, né? Elas têm uma chance um pouco maior, olhos claros, mas toda pessoa exposta ao sol tem uma chance aumentada de ter o câncer de pele. Ô Marcos, essas verrugas, né, pinta, quem tem verruga tem que retirar, todas elas tem que retirar, tem que procurar um médico? Tem que procurar o médico quando essa pinta, ela começa a mudar aquela característica. Ela começa a coçar, ela vira uma ferida, certo? Ela começa a crescer, ela muda o tom da cor dela, certo? Quando ela começa a ficar diferente, procurar. Se ela tem eu acho que hoje, eu acho que a população praticamente passa todo ano, pelo menos uma vez, no médico, e deve sempre mostrar: doutor, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo? E o colega, ele achando alguma coisa estranha também, ele pode encaminhar para o dermatologista, que é quem melhor hoje, além dos cirurgiões oncológicos, que é capaz de detectar uma malignidade ali naquela lesão. Quer dizer, então, quem tem alguma lesão, tiver dúvida, procurar o especialista, né, e fazer uma avaliação. Mas basicamente é isso. Mas sem ter medo, né? É uma coceira naquela lesão, é uma mudança na sua característica, na cor, ela começou a crescer de repente, certo? Ela virou machucado, ela está sangrando, procure para ver, certo? Isso daí é a orientação básica que é dada. Vamos falar um pouquinho sobre quimioterapia. O que é a quimioterapia? E por que se faz? Então, a quimioterapia é uma forma de se tratar câncer, certo? Ela foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial através de um produto químico que era usado para matar as pessoas na bomba de mostarda, certo? A bomba de mostarda nitrogenada, ela era usada para matar pessoas, e perceberam que pessoas que moravam próximo onde a bomba tinha caído tinham alguns tipos de câncer dessas pessoas ali que começaram a evoluir. E a partir daí veio o primeiro quimioterápico, descobriram uma droga, essa droga mata o câncer. Era a mostarda nitrogenada, e a partir daí começaram a investigar, principalmente através de plantas, certo? E começaram a descobrir produtos que também matavam o câncer. Então, quimioterapia é um remédio, é um produto que ele vai lá e impede, ele mata o câncer através de vários fatores, através de impedir que ele se procrie, que ele dê filhinhas, que ele cresça, através de morte mesmo, através de uma destruição celular. Tem diversas ações dentro ou alguns outros agindo direto dentro do núcleo e fazendo um desarranjo para que aquela célula morra, certo? Então, essa droga, ela tem diversas ações para haver uma morte cerebral. Por isso a gente hoje usa vários tipos de droga num tratamento só. É a poliquimioterapia, certo? São drogas que vão tentar matar no crescimento, vão tentar matar atingindo o núcleo, vão tentar matar atingindo a membrana, certo? Para que se escape uma, pegue a outra. É usado várias formas de agir, de bater dentro daquela célula lá para que mate ela. Ou seja, injeta um medicamento, e esse medicamento então vai percorrer todo o organismo, todo o corpo da pessoa. Geralmente a gente injeta mais de um medicamento, certo? Mais de um quimioterápico para tentar tratar aquele câncer. A gente joga 3, 4 quimioterápicos que vão agir de forma diferente na tentativa de matar aquela célula de câncer. Se eu não conseguir matar aquela célula na sua divisão, eu vou tentar matá-la destruindo a membrana. Se eu não conseguir, eu vou usar uma outra droga que eu vou tentar matar. Uma com efeito diferente. Tentando... Então são várias drogas agindo de forma diferente. Marcos, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o médico oncologista, o Dr. Marcos Eduardo. Marcos, o que é a radioterapia? Então, a radioterapia é uma outra forma para tratar o câncer, através Antigamente, a gente usava material radioativo colocado dentro do aparelho, e ele emitia essa radioatividade e ela ia até o local onde estava o tumor ou onde está o tumor. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é isso. Atualmente os aparelhos novos não existe nada radioativo dentro deles. Eles conseguem pegar partículas
do nosso ar aqui, do meio ambiente, e acelerar elas, e elas criam o potencial de matar aquela célula ao cruzar pelo núcleo dessa célula. Esses aparelhos são chamados aceleradores lineares, nós temos 2 aqui em Poços. É um tratamento bem mais moderno do que se fazia 10 anos atrás, que eram com as bombas de cobalto. O objetivo é esse, chegar naquela região da célula e matar ela. Ou, se aquele tumor foi retirado, irradiar o leito operatório, aquela região, para evitar que a recidive tem alguma célula para não ter recidiva. Isso. Esses aparelhos, eles trabalham com incidência de raios, fazendo com que o local de cruzamento desses raios seja o ponto principal de onde tem que haver uma ação. Quer dizer, os tecidos ao lado, eles sofrem bem pouco com essa irradiação, porque eles não recebem toda a sequência de raios. O corpo da pessoa vai girando e vão entrando raios. Só que o local de cruzamento de todos esses raios é o ponto principal de radiação. Então, vamos pensar assim, no resto do corpo da pessoa não há perigo de tomar essa radiação? Tem um grau de toxicidade naqueles tecidos, só que é aceitável. Hoje a radioterapia, ela programa muito bem isso através do seu planejamento, através de tomógrafos, certo? Ela consegue planejar o tratamento e fazer com que as áreas por onde vão passar os rádios, certo? Recebam um grau de radiação aceitável. Certo? Quer dizer, sem prejuízo para o organismo. Sem prejuízo. Né? Quer dizer, o benefício é muito maior. Pode provocar uma toxicidade, mas ela vai ser aceitável, vamos dizer assim, porque nada é bom, né? Toda toxicidade é ruim, mas ela passa a ser aceitável pelo benefício que vai ocorrer, que é na morte do câncer. Quais são os prejuízos que a radioterapia, então, poderia trazer para o corpo humano? Ou queimadura, não sei. Na pele é queimadura, certo? No reto, na bexiga, pode provocar uma cistite, uma retite. Quando se irradia o estômago, tem um grau de emese, de enjoo muito maior. Então depende da área, certo? Onde passou aqueles raios ali, podem provocar uma toxicidade que é reversível. Raramente essa toxicidade perpetua. Ô Marcos, nós falamos então, né, você comentou sobre quimioterapia e sobre radioterapia. Então, quando indicar a quimioterapia e quando indicar a radioterapia? Então, depende. A gente tem o paciente as situações de tratamento. Tumor muito grande, com dificuldade de ressecar. Eu faço a quimioterapia prévia, quer dizer, antes, com o objetivo de tentar reduzir o tumor para que seja uma cirurgia melhor. Isso chama quimioterapia prévia. Pode-se também fazer rádio nessa fase, com tentativa de reduzir tumor. Operou, certo? Eu faço a quimioterapia adjuvante ou complementar, com o objetivo de não deixar ou impedir que essa doença volte, tentando pegar micrometástases que podem ter escapado. Nessa fase também pode ser feito radioterapia em alguns tumores. Tumor de peito, tumor de colo de útero é feito, hoje em tumor de estômago é feito, tumor de esôfago é feito. O objetivo da rádio ali é irradiar o leito operatório, como eu disse, para que evite uma recidiva no local. A quimio para impedir a recidiva no corpo todo. Quando não tem mais cura, certo? A quimioterapia passa a um tratamento paliativo. Eu vou paliar os sintomas e vou tentar combater até quando der esse câncer, impedindo que ele progrida. E a radioterapia trata os sintomas. Eu tenho uma metástase no osso, que é dolorosa, eu vou lá e irradio e a dor passa. Eu tenho uma área que está sangrando, eu vou lá e irradio e o sangramento passa. Então eu tenho o tratamento prévio, adjuvante e o paliativo, certo? Ou chamado de controle, para controlar a doença. Bom, eu acho que quem está nos assistindo ficou bem esclarecido, né? Bastante dúvida aí, eu acho que você esclareceu bastante. E temos também agora a nossa pergunta, né, dos nossos telespectadores. Podemos chamar nossa repórter? Sim, sim. Vamos chamar nossa repórter Érica Azevedo com as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se quem tem câncer de intestino na família precisa fazer a colonoscopia. Então, hoje, se você tem um histórico familiar de câncer, certo? E se dentro desse histórico foi frequente na tua família um câncer de intestino,
todos na família devem fazer a prevenção sim do intestino, certo? Através da colonoscopia. Mas tem que ter um histórico, não um caso isolado. E o grau de parentesco também tem muito a ver com isso. Dependendo do grau de parentesco, se indica ou não também. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se as vitaminas sintéticas podem gerar o câncer. Eu não tenho informação sobre isso, certo? Vitaminas sintéticas, eu acredito que não, certo? Talvez ela possa ter ouvido em algum noticiário, mas eu realmente não tenho essa informação. Próxima pergunta. Gostaria de saber se o câncer está diretamente relacionado ao fator genético. Alguns cânceres sim, certo? O câncer de mama tem uma forte razão hereditária, o câncer de intestino, tem diversos cânceres que tem, algumas leucemias. Hoje inclusive existe, como eu já tinha falado, médicos hoje que estão bem no estudo desse histórico familiar para poder orientar melhor uma prevenção de uma pessoa que tem um histórico dentro da família com muitos cânceres. E nada melhor do que a prevenção, né, Marcos? Isso. Próxima pergunta. O que é o câncer na célula? É o que eu expliquei, certo? O câncer nasce mesmo de uma mutação dentro dessa célula. É aquilo que eu expliquei, e quando há um desarranjo dentro daquele código genético lá, essa célula para de funcionar, perde sua função e cria aquelas outras características de crescimento, de informação para que as células ao lado se mutem também, e a possibilidade de enviar para outras partes do corpo aquela célula mal formada. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber a partir de que idade que a mulher deve realizar o seu exame de colo de útero. A partir da primeira relação sexual já deve começar a fazer a prevenção. Né? Próximo. O câncer em geral é realmente tratável ou é curável? Bom, doutor Luciano, a nossa enquete da semana fica por aqui, até a semana que vem. Se Deus quiser, Erika, um abraço. O câncer é curável, como eu disse hoje, 50% de todas as pessoas adultas que vão receber a notícia de que estão com câncer, estatisticamente 50% das pessoas vão ser curadas, certo? Em crianças, a percentual de cura também muito maior, próximo a 80%, vão ser curadas. Quer dizer, e o que ela falou sobre tratados ou curados, não, eles são curados desde que tratados. E a prevenção é justamente para que possa tratar precocemente. Dr. Marcos, infelizmente, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria que você deixasse, alguma orientação para os nossos telespectadores, fizesse algum comentário e agradecer também a tua presença aqui no programa. Muito obrigado, e fica aberto o programa para quando quiser voltar. Muito obrigado, Luciano. Também agradecer aqui ao programa Saúde em Dia. Foi um prazer ter vindo. Eu estou sempre à disposição aí para o que for preciso. Tá? Você pode contar comigo aí, Luciano. Tenho certeza. Marcos, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.